Olá, gente bonita, muito boa noite. Estamos começando mais um GPS nessa sexta-feira hoje, dia 22 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vá puxando já o seu banquinho, a sua cadeira, se joga no sofá, pega a sua Bíblia, porque a gente vai pensar um pouco nas direções espirituais de Deus para a nossa noite de hoje. Então, fico muito feliz que você esteja aí do outro lado, para a gente poder bater um papo, olhar a palavra de Deus e pensar como as nossas vidas elas podem ser multiplicadas em abundância de alegria, em abundância de paz, a partir do momento em que a gente se encontra com a vontade de Deus. Então deixa o seu GP para você que está chegando, deixa o seu boa noite, fico muito feliz em encontrar você na noite de hoje. E hoje, o nosso GPS, a gente vai começar com a seguinte coordenada. Vá lá para o livro de Provérbios. Exatamente. Provérbios no seu capítulo de número 14. Provérbios 14, versículo de número 29. Provérbios 14, 29 é a nossa primeira coordenada do GPS de hoje. Então aproveite, aí deixa o seu GP, né? Muito bom encontrar você aqui, que alegria. Sexta-feira, dia 22 de maio, para você que está entrando agora ao vivo, na sexta-feira mesmo, ou se você está assistindo depois, né, mais tarde, no sábado, bom dia para você que está assistindo de manhã, boa tarde para você que está assistindo de tarde. Ficamos muito felizes em encontrar você na presença de Deus. Provérbios 14, 29 é a nossa primeira coordenada do GPS de hoje. Vou tomar aqui um gole d'água, enquanto você pega aí a sua Bíblia e já vai se preparando. Ok? Tamo junto? Então vamos lá. Provérbios 14, 29 nos diz o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Deixa eu perguntar para você. Você deve estar assim como eu, assim como milhares de pessoas, milhões de brasileiros, a bem da verdade, já há mais de 2 meses confinados. Se eu for lembrar, só aqui em Pernambuco, aproximadamente dia 16 de março, foi o dia em que nós entramos nesse regime de isolamento social. Então já se passaram mais de 2 meses. 16 de maio completou 2 meses e estamos hoje em 22 de maio. 2 meses e 6 dias. Tenho certeza de que em algum momento dessa quarentena você perdeu alguma coisa. Em algum momento, inevitavelmente, você perdeu alguma coisa. O que foi que você perdeu? Letra A, você perdeu a sua chave. Letra B, você perdeu a cadeira da sua mesa. Letra C, você perdeu a sua paciência. Marque qual dessas alternativas você deve ter perdido ou muito provavelmente você perdeu nesse isolamento social. A sua chave, a cadeira da sua sala ou da sua cozinha ou a sua paciência. Se você marcou a letra C, a paciência, você faz parte de um universo de mais de 80%, colocando por baixo, das pessoas que, por causa da situação do isolamento social, ficaram sem paciência nesses últimos, vamos colocar assim, 65 dias. Né? Não é fácil, né, gente? Muito tempo isolado, muito tempo de restrição, muito tempo sem passear, muito tempo sem encontrar pessoas queridas. Isso vai desgastando a gente, vai gerando aquela ansiedade e chega uma hora que você não consegue mais aguentar e você explode. Explode. E é por isso que quando iniciamos essa leitura bíblica de hoje, nessa primeira coordenada, nós vamos ver o autor dos Provérbios nos dizendo exatamente isso. Que a paciência, o homem paciente, ele dá prova de entendimento. Ao passo em que o precipitado, ele revela a sua insensatez, a sua falta de prudência, a sua falta de sabedoria. E isso é a mesma coisa que esse autor dos Provérbios vai nos dizer se você virar a página da sua Bíblia e você for lá para o livro do Provérbios, no capítulo 15 agora, só que no versículo 18, quando diz assim: o homem irritável provoca discussão. Estou agora na segunda coordenada, Provérbios 15, 18. Mas quem é paciente acalma a discussão. Repito,
O homem irritável provoca a discussão, mas quem é paciente acalma a discussão. Deixa eu perguntar para você mais uma vez, será que nesses dias de isolamento social, você tem sido mais aquele que provoca discussões na sua casa, ou você é mais aquele que acalma discussões na sua casa? Qual tem sido a sua postura? Já deu para você perceber que o nosso ponto de destino no GPS de hoje é a expressão paciência. Esse é o nosso ponto de destino no GPS de hoje. E é por isso que a gente precisa pensar da parte de Deus a necessidade que temos de sermos pacientes. Sim, é dessa maneira que a gente vai poder entender como algumas coisas na nossa vida podem ser suportadas, como algumas coisas nas nossas vidas podem ser enfrentadas, não com animosidade, não com rompantes de nervosismo, mas com paciência, com paciência. E é por isso que assim a gente vai para a nossa terceira coordenada. Quero convidar você agora a ir lá para o livro de Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, verso 12. Amém? Enquanto você procura aí, deixa eu dar aqui um golezinho de água. E vou esperar com paciência você achar a sua Bíblia, Romanos 12, 12. Já encontrou? Que bom que você chegou, você que chegou agora, né? Já está aqui na nossa terceira coordenada, né? Mas a gente já falou sobre as duas primeiras coordenadas, lá em Provérbios 14, 29, lá em Provérbios 15, 18, e agora nós estamos em Romanos 12, 12. Nosso ponto de destino no GPS de hoje é a expressão paciência. Lá em Romanos 12, 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre uma série de virtudes. Uma série de virtudes a partir do amor. Quando ele começa dizendo no verso 9 que o amor deve ser sincero, que a gente não tenha apreço pelo que é mal, que a gente odeie o que é mal realmente, que a gente se apegue ao que é bom, que a gente se dedique a servir uns aos outros em amor fraternal. Todas essas recomendações pastorais, o apóstolo Paulo vai deixar para os romanos nessa circunstância. E aí é quando ele chega no versículo 12 e ele vai dizer o seguinte, acompanhe comigo aí na sua Bíblia enquanto eu estou aqui com a minha. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Aí você vai sublinhar novamente, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ora, meu querido, minha querida, você que está aí nos acompanhando nesse GPS de hoje, dessa sexta-feira, e você está me perguntando assim, poxa, Rômulo, complicado essa coisa, viu? Complicado porque é muito tempo isolado, é muito tempo sem fazer aquilo que eu gosto, é muito tempo abrindo mão de atividades, abrindo mão de companhias, abrindo mão de agendas, abrindo mão de tudo. E aí a Bíblia vem nos dizer para a gente ser paciente na tribulação. A tribulação que você está enfrentando, a tribulação que eu estou enfrentando, a tribulação que todos nós estamos enfrentando, ela é muito grande. Realmente é muito grande. São problemas que parece que agora se tornaram maiores. Problemas relacionados à saúde, problemas relacionados aos relacionamentos. Porque, inclusive, eu vi até uma estatística que nesse período de confinamento, de isolamento social, onde as pessoas estão mais trancadas dentro de casa, aumentou significativamente o número de brigas entre famílias, brigas entre casais, porque foi meio que o desgaste, a animosidade, isso foi fazendo com que as pessoas perdessem a sua paciência. Ou seja, agora que eu estou permanentemente com você aqui dentro, né? E a gente não tem mais o que fazer, e a gente não pode sair, e a gente não pode ir para onde a gente gostava de ir, e agora eu não tenho mais isso, e você também não tem mais isso, e a gente acaba entrando numa pilha onde eu explodo com você, você explode comigo, todo mundo explode,
e todo mundo fica mal, todo mundo fica destruído. A palavra de Deus, ela nos deixa essa exortação muito bem apontada pelo apóstolo Paulo aqui. Sejam pacientes na tribulação. É exatamente o momento de tribulação, o momento em que os problemas eles parecem estar crescendo, estar cada vez mais elevados. É que a palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos sendo colocados à prova em nossa paciência. Sim, porque ninguém pode ser provado na paciência quando você está de boa. Quando você está tranquilo, ali, né, de boa, igual a um patinho na lagoa. A sua paciência não vai ser provada numa circunstância assim. A sua paciência ela vai ser provada exatamente numa circunstância em que você vai ser levado a ser tirado do sério. E eu pergunto, quantas vezes você já saiu do sério nessa quarentena? Quantas vezes você já saiu do sério nesse período de isolamento? Quantas vezes você explodiu e disse assim, não tinha mais como aguentar, pastor, precisava extravasar ou então eu ia estourar. A gente entende que por nós mesmos nós não conseguimos, por nós mesmos nós não somos capazes de termos esse controle em nós. E essa recomendação que o apóstolo Paulo nos dá é exatamente porque ele sabe que precisamos de algo a mais. Precisamos de algo a mais para termos essa paciência bem desenvolvida dentro de nós. E que algo a mais é esse? É exatamente aquilo que ele vai escrever agora aos Gálatas, na nossa última coordenada. E aí eu convido você a ir lá para Gálatas, no seu capítulo de número 5. Você vai avançar mais alguns livros, a gente vai passar lá Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí nós vamos chegar em Gálatas. Lá no capítulo 5 de Gálatas, você vai encontrar o apóstolo Paulo relacionando a partir do verso 22, ele vai relacionar aspectos do fruto do Espírito. E é exatamente nesse aspecto do fruto do Espírito que ele vai citar aquilo que aqui na minha Bíblia, que é a versão NVI, a paciência. O fruto do Espírito é, verso 22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você pode até dizer assim, mas pastor, eu acabei de abrir a minha Bíblia e eu não encontrei a palavra paciência. É porque se a sua Bíblia está na versão de Almeida, você vai encontrar a expressão que é sinônimo, que é longanimidade. Ser longânimo, ter um longo ânimo. Ou seja, eu tenho um ânimo que ele perdura no tempo. É aquela pessoa que é extremamente paciente. E aí é onde eu lembro de uma frase que nós vimos uma vez, que nos dizia o seguinte: o verdadeiro teste de paciência não é a espera, mas a maneira de se comportar enquanto se espera. Vou repetir. O verdadeiro teste de paciência não é a espera, mas a maneira como se comportar enquanto se espera. Desafiador, né, gente? Complicado, né? Difícil, eu sei. Estou esperando muito, né? Você está esperando muito, nós estamos esperando muito esse tempo passar. Mas vale a pena esperar. Vale a pena esperar, principalmente quando a gente espera no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, aí sim, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus que nós vamos suportar essas tribulações das quais o apóstolo Paulo ele nos diz que nós não podemos conseguir de outra forma se não for através do Espírito Santo. O que o Evangelho de hoje, nesse GPS, quer dizer ao meu e ao seu coração é que nós precisamos ser pacientes nesse tempo de tribulação, porque ele vai passar. Essa tribulação, ela vai passar. O lockdown, nós estamos agora exatamente na metade, estamos chegando na metade. Começamos sábado passado, amanhã mais um sábado, exatamente o meio, termina no próximo domingo. Pelo menos essa é a previsão e assim nós esperamos. Mas o tempo que tiver que durar esse isolamento social, nós temos que ser pacientes, e pacientes em Deus. E é isso
que esse GPS de hoje, a partir dessa conversa nas Escrituras Sagradas, vai nos levar a essa reflexão. A necessidade de sermos pacientes em Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguiremos, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguiremos sim experimentar a paciência na tribulação. E dessa maneira, nós seremos aquelas pessoas que serão conhecidas por abrandar o furor. Aquelas pessoas conhecidas por ser aquela presença suave, aquela presença tranquila, aquela presença que não se abate, porque sabe esperar, sabe se comportar enquanto espera. Não basta esperar, é preciso saber se comportar enquanto nós estamos esperando. E como é que nós estamos nos comportando durante esse período de espera? Com confiança em Deus, com alegria no Senhor, alegrando-nos na esperança, como o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no começo do versículo 12 de Romanos 12. É com esperança, é com paciência. E aí eu chamo, agora, quando a gente está encerrando esse GPS, a conclusão do versículo do apóstolo Paulo. Eu me alegro na esperança, eu sou paciente na tribulação e eu sou perseverante na oração. Em oração nós temos que perseverar, porque sem oração não tem paciência, sem oração não tem perseverança. Quero convidar você agora a orarmos juntos, porque eu sei que você pode já ter perdido a sua paciência, mas o Espírito Santo vai trazê-la novamente ao seu coração. Quero orar por você que está enfrentando um tempo difícil, um tempo de enfermidade, você está tendo a sua saúde debilitada, que o Senhor possa te restaurar agora. Quero orar junto com você que está enfrentando momentos difíceis com relação ao tempo econômico, com relação ao trabalho, ao emprego, que Deus Senhor possa ser a tua provisão, que Ele possa derramar sobre a tua vida, você que tem um pequeno negócio, você que é autônomo, você que é empresário individual, micro e pequeno empresário, que o Senhor Deus Ele seja o sustentáculo, que Ele seja o fundamento e que o pão nosso de cada dia esteja sempre presente na tua mesa e na mesa da tua família. Assim nós chegamos ao final desse GPS com esse tempo de oração. Você pode orar comigo? Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome porque o Senhor é o Deus que nos dá a vida, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos criou, é o Deus que nos conhece. E é por isso, Pai, que nós queremos Te rogar que o Teu Santo Espírito Ele venha sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, trazendo calma aos nossos corações, nos ajudando para que nós venhamos a desenvolver a paciência nesse tempo de tribulação. E que nós não venhamos, Pai, perder o nosso bom ânimo, que o nosso ânimo ele seja longo, que o nosso ânimo ele seja estendido, que ele seja duradouro, que nós não venhamos a perder a paciência por qualquer coisa, mas que nós sejamos conhecidos e que nós venhamos a dar testemunho de sermos pacientes na tribulação, perseverantes na oração e assim nos alegrarmos na esperança que é Jesus Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de encontro, por esse tempo de reflexão. É assim que nós oramos, desejando que o Teu Espírito, Senhor, venha ao encontro também daqueles Teus filhos e filhas que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa derramar uma bênção de cura sobre eles. Que o Senhor possa, Senhor, vir com provisão sobre os nossos irmãos que estão enfrentando tempos difíceis do ponto de vista econômico, que o alimento esteja sempre presente sobre suas mesas, que não falte, Senhor, o pão nosso de cada dia. Te peço uma bênção sobre os relacionamentos familiares de cada família, que haja amor, que haja paz, que haja compreensão entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos e entre todos, que todos possam viver num lar em que a presença de Cristo seja sentida de maneira constante e abundante. É assim que nós oramos, agradecidos por essa noite de encontro hoje nesse GPS. No nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa ter um tempo de paciência e assim você possa experimentar a alegria do Senhor na sua vida. Com isso a gente se despede nesse GPS de hoje, lembrando que amanhã, sábado, tem conexão com a oração da juventude. Então a oração jovem amanhã às 16 horas. No domingo nós temos os cultos online às 9 da manhã
Depois do culto das 9 tem o culto infantil. Assim que acabar o culto, a celebração matinal, começa o culto infantil da manhã. E às 18 horas a nossa celebração vespertina, a nossa celebração na parte da noite às 18 horas. Que o Senhor te abençoe muito e que a gente possa desenvolver, crescer na paciência. Em nome de Jesus. Beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima.